Muito bem. Vamos começar com um pouquinho de drama, quem sabe hoje, já que o tema é pesado. Eu vou narrar um pequeno trecho do livro espírita que alguns de nós já possa ter lido, que diz assim: aqueles indo e vindo como loucos em correrias espantosas, bradando por socorro em gritos estentóricos, julgando-se de momento a momento envolvidos em chamas, apavorando-se com o fogo que lhes devorava o corpo físico, e desde então ardia sem tréguas nas sensibilidades semi-espirituais do perispírito, semimateriais do perispírito. Eis que apareciam outros ainda, o peito, o ouvido, a garganta, banhados de sangue, sangue inalterável, permanente, que nada conseguia verdadeiramente fazer desaparecer das sutilezas do físico espiritual, senão a reencarnação expiatória e reparadora. Tais infelizes, além das múltiplas modalidades de penúrias, porque se viam atacados, deixavam-se estar preocupados sempre, a tentarem estancar aquele sangue jorrante, ora com as mãos, ora com as vestes, ou outra qualquer coisa que supunham ao alcance, sem, no entanto, jamais conseguirem, pois tratava-se de um deplorável estado mental que os incomodava e impressionava até o desespero. Este, meus irmãos, um trecho do livro Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone Pereira. Quantos de nós não conseguimos sequer ler esta obra por parecer mais um livro de terror, né? Assustador. Mas vamos falar hoje sim de suicídio. Até pouco tempo, tínhamos a ideia de que falar sobre suicídio com alguém que tinha esses pensamentos ou intenções seria como instigá-lo a tal ato. Era um tabu. Mas graças a Deus as coisas mudam, né? E hoje sabemos que para poder ser tratado, todo o nosso lado sombrio, que todos nós temos, o lado bom e o lado sombrio, ninguém aqui na Terra está isento de lados sombrios. Todo o nosso lado sombrio tem de ser exposto, reconhecido e elaborado. Só admitindo, reconhecendo o nosso lado sombrio é que podemos ter a chance de modificá-lo, de transformarmos-nos. Recentemente, esse autor, André Trigueiro, lançou o seu livro Viver é a Melhor Opção, que fala justamente sobre suicídio. Ele esteve, inclusive, no 8º Congresso Espírita este ano, em Gramado, expondo sobre esse tema, trazendo estatísticas da Organização Mundial de Saúde e do Ministério de Saúde do Brasil, onde esses dois órgãos lançaram em setembro de 2014 um importante relatório que esclarece e explica por que o suicídio é hoje considerado um caso público de saúde. Estima-se que 804 mil pessoas tenham se suicidado no mundo em 2012, por exemplo. Ou seja, 2.200 casos por dia de suicídio. As taxas, entre esses, as taxas mais altas costumam ocorrer entre idosos com 70 anos ou mais. E isso deveria nos chamar a atenção, porque se considerarmos que hoje em dia se vive cada vez mais, a ausência de políticas públicas voltadas para esse segmento da população prejudica. Devemos pensar em práticas para inserirmos o idoso em nossa sociedade, considerando então as suas necessidades e para que eles tenham então qualidade e utilidade na vida. Pois bem, mas depois dos idosos,
O segundo maior índice fica entre os jovens de 15 a 29 anos, em algumas regiões do planeta. Outro dado trazido neste estudo é que a maior parte dos suicídios ocorre em países onde predominam economias de renda baixa e média. Então, nós aqui no Brasil temos mais um atenuante para nos preocupar sobre isso. Ainda outro aspecto importante a ser lembrado é que, para cada pessoa que consegue se suicidar, mais de 20 tentam se matar sem sucesso. Isso é um número muito grande. E a gente se pergunta, o que explicaria todo esse desalento existencial, né? E será que o suicídio é a forma de resolver a vida, os nossos problemas? O comportamento suicida é um fenômeno complexo, causado por vários fatores, como sociais, pessoais, psicológicos, culturais e ambientais. Nós não podemos generalizar e nem tampouco simplificar as conclusões sobre eles. Mas hoje proponho que vejamos o suicídio sobre a ótica espírita. Há algo que se possa fazer? A resposta, diz André Trigueiro em seu livro, é sim. Nesta figura que ele traz, na página 35 do livro, uma reveladora pesquisa juntou dados de 15.629 casos de suicídio consumados em diferentes regiões do mundo. E a figura resume, então, o resultado de uma pesquisa que evidenciou a relação existente entre suicídios e transtornos mentais. Todos esses são transtornos mentais, sendo que a incidência de suicídio ficou em maior parte entre os que tinham transtornos de humor, ou seja, o que chamamos hoje em dia de bipolaridade. Depois, entre os transtornos relacionados ao uso de substâncias, como álcool e drogas. Daí, entre os esquizofrênicos, depois entre os transtornos de personalidade, de ansiedade e de adaptação, e os demais derivados de 1 a menos 1%. Ora, a doutrina espírita tem muito a dizer e a sugerir sobre o tratamento de transtornos mentais, assim como tem hoje a psicologia e a psiquiatria, que cada dia mais avançam nas suas teorias e técnicas. Então, se hoje em dia nós temos como tratar transtornos, consequentemente, poderíamos prevenir muitos suicídios, quem sabe, né? No entanto, segundo a Organização Mundial, na América Latina, por exemplo, a cada 10 pessoas com depressão, por exemplo, 6 não procuram ou não conseguem atendimento. Então, isso é muita gente sem se tratar, sem buscar atendimento. E assim, então, é importante também que nós possamos nos sentir responsáveis por perceber que um amigo, um vizinho, um parente nosso está em crise e, consequentemente, procurar ajudá-lo, procurar fazer com que ele procure a ajuda profissional, se for o caso. E mesmo que a psicoterapia possa ser algo fora do orçamento financeiro de alguns, existe hoje, por exemplo, os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, também as faculdades onde o curso de psicologia é administrado, todas elas têm alguma espécie de atendimento gratuito ao público. Em Taquara, especificamente, o CESEP, que hoje em dia está atendendo na própria faculdade, na FACAT. Então, que a pessoa possa procurar esses meios profissionais, mas também que possa procurar subsídios na doutrina espírita, que orienta justamente na reforma dos pensamentos e atitudes necessários para sairmos desses transtornos, né? André Trigueiro chama atenção para a chamada medicamentalização da dor,
que hoje está alcançando níveis epidêmicos, agravados pela cultura da automedicação. Diz André, busca-se a todo custo o entorpecimento dos sentidos para blindar a dor, a tristeza, a melancolia, o desânimo, a falta de sentido na vida e a sensação de vazio. E tudo isso são recursos falsos e doloridos, de doloridas consequências, né? Eu recomendo a leitura, então, desse livro, Viver é a Melhor Opção, que está muito bem organizado, estruturado. E por que, então, considerarmos que evitar o suicídio seja tão imprescindível? Não será melhor mesmo o espírito que não morre mesmo, né, se retirar dessa encarnação tão dificultosa para ir tentar outra depois? Não será? Não será, né? Porque esse ato desatinado é uma farsa completa. Ele não resolve os problemas que o suicida pretenda resolver e ainda geram mais e piores problemas para si. Assim como o relato de Memórias de um Suicida, que iniciou o nosso trabalho, a doutrina espírita tem um largo acervo de relatos e informações do mundo espiritual sobre o que acontece com o espírito que se suicidou. Ao desencarnar, o suicida chega a locais torturantes, tenebrosos mesmo, e de diferentes graus de horror, dependendo de como conduziu-se em vida e da forma como ele se retirou dela. E por esta razão, há os que ficam dias, meses, anos nesses penosos dramas. E esse tempo que eles ficam padecendo, geralmente corresponde ao tempo que ele subtraiu de si mesmo, encurtando o calendário imposto ao nascer, dependendo da programação reencarnatória que trazia consigo como compromisso a honrar, mas que não honrou. Todos nós temos um tempo planejado de duração na Terra. Quando abreviamos esse tempo, estamos cometendo suicídio, sim. Seja indiretamente, pelos abusos, pelos vícios e riscos desnecessários que corremos muitas vezes, ou pela agressão direta do ato intencional. Nós podemos e devemos aprender muito com as informações que a doutrina espírita nos traz sobre o tema, das consequências, dos preventivos, dos incentivos reais que precisamos enxergar nesta vida para evitarmos tal atrocidade. Esse livro, O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro, é maravilhoso também. Nos traz um compilado de estudos que fez o autor sobre o perispírito. E para aqueles de nós que não sabem o que é o perispírito, ele é o nosso envoltório semimaterial que acompanha-nos sempre, como espíritos que somos, né, quando desencarnados, e que faz a ligação intermediária entre o nosso corpo carnal quando estamos encarnados. Esse livro trata, na primeira parte, sobre toda a trajetória evolutiva que caracteriza o perispírito. E na segunda parte, trata de várias mazelas pelas quais submetemos o nosso corpo, nosso veículo corporal, imprimindo assim as marcas dos maus tratos e dos abusos em nosso envoltório perispiritual, ou seja, no perispírito. E pelos relatos mediúnicos trazidos às sessões das quais participava, especificamente sobre as consequências que o suicida experimenta, o autor nos conta algumas coisas bem importantes, e nós vamos examinar algumas delas. Diz ele que os suicidas, assustados a cada momento, ao assistirem cenas horríveis dos seus afogamentos, enforcamentos,
dos seus corpos em chamas, dos estouros de arma de fogo com as quais se deram um tiro, das suas vísceras expostas por terem ingerido veneno, né? O ácido que corrói as entranhas, tudo isso uma tortura incessante. E por que isso? É que o suicida permanece vibrando poderosamente na imagem retida na sua memória. Imagem essa que é formada pelo instante dramático do momento suicida. E ele, pelo pensamento cristalizado, ele materializa, porque nós temos esse poder de materializar, né? Ele materializa o seu próprio ambiente, de acordo com a forma que se retirou pela morte precipitada. E que na verdade não é morte, porque a morte não existe, mas ele não imaginava isso, não suspeitava, né? Ou se suspeitava, a sua dor era tanta, sua inconformação tamanha, que não acreditou. Pois bem, foi ele aquele que perdeu a esperança e a fé na vida, ou nunca as teve, aquele que não entendeu o quanto que o Pai maior que o criou o ama. Mas e daí? Esse Pai que o ama não tem misericórdia desse filho e não o ajuda nessa hora? Nós nos perguntamos, né? Mas na página 166 desse livro esclarecedor, Luiz Gonzaga coloca o seguinte, diz ele: em muitas situações, antes de serem transportados ao vale, o auxílio imediato é subtraído, porque o seu desequilíbrio gera absoluta incapacidade de sintonia mental, ficando os amigos espirituais a olhar, vigiá-lo em caridosa expectativa. E que expectativa é essa? A de que ele, o suicida, eleve um pouco o seu pensamento e possa então sintonizar o auxílio. Ou seja, nós sabemos que tem no mundo espiritual toda uma equipe, um amparo preparado a nos auxiliar, mas que as leis da própria física impedem que recebemos plenamente essa ajuda. É uma questão vibracional. Né? E por que Deus permite isso? Porque são através justamente dessas impressões dolorosas, dessas experiências na carne, que nós vamos pouco a pouco adquirindo referências daquilo que não nos faz bem. Né? Nós vamos podendo entender o que nos convém e o que não nos convém, como foi a frase inicial que deixei para vocês. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós vamos podendo entender isso, então, através da consequência sentido na pele das nossas escolhas. Todo suicida grava de maneira marcante a imagem trágica do seu ato trágico e repete na mente esse instante sofrido da fuga várias e várias vezes, até elevar o seu pensamento e fazer a sua sintonia. Para ele parece sem fim, um verdadeiro inferno, e essa cristalização da imagem dificulta e muito todo e qualquer tratamento perispiritual feito pelos enfermeiros espirituais, que estão lá tentando recompor o sujeito. Então é fácil entender por que o suicida é um paciente de difícil tratamento e de torturada aparência. A modelagem perispiritual, que é passível de ser feita pela própria característica que tem o perispírito da plasticidade, né, requer, no entanto, a ação do próprio espírito. Tá? Ou seja, mesmo que a princípio esta modelagem fosse tentada pelos técnicos espirituais, a mente do suicida a desorganiza. A toda hora desfaz o tratamento por essa cristalização incrustada na sua mente.
E aí, então, como terapia básica, os técnicos procedem, então, a tratamentos psicológicos e psiquiátricos, com a finalidade justamente de mudar o quadro mental do enfermo. E eles vão, então, passar a atuar na psique do paciente, né? E muitas vezes, inclusive, então, por isso são trazidos a sessões mediúnicas, porque em contato com a nossa materialidade, às vezes eles se convencem melhor de pensar diferente. Então, ele é conduzido a novas visões, a novos pensamentos, para tirar o foco daquele quadro terrível. Então, como podemos ver, é bastante dificultoso o amparo do alto na recuperação dos suicidas. E em outro capítulo, sobre suicídio por armas de fogo, por exemplo, contam-nos que, ao observarem um espírito que se suicidou por tiro no ouvido, visualizam assim o cérebro esfacelado, o crânio rachado, o sangue jorrando pelo nariz, ouvido, boca e todo esse rosto com aquela expressão de horrível pavor. E os técnicos capacitados no tratamento de reparação dessas estruturas, não obstante toda a técnica que utilizam, explicam que a toda hora se desfaz a reconstrução das formas feitas por eles. Assim, por isso mesmo, meus irmãos, necessita então o espírito suicida de também vir a reencarnar e passar novamente pela biologia física dos corpos humanos, a fim então de recuperar aos poucos essas estruturas. E por isso é que muitas vezes, ao reencarnarem, terão, por exemplo, a morte prematura, ou simplesmente nascerão mortos, por serem portadores de um cérebro que danificaram enormemente, né? Esses danos ficam marcados no nosso perispírito, que é a matriz, é o xerox, né, do que fizemos. E há então a necessidade de fazer uma ou mais passagens pela carne, pelo ventre da mãe, da mulher, proporcionando assim condições para que as células se reorganizem, para que elas possam ser remoldadas por essa ação organizadora do corpo físico. Já que os técnicos no mundo espiritual não lograram êxito em realizar por completo. Vamos abrir um parêntese aqui. Isso não queira dizer que todo aquele que nasce morto ou tem uma morte prematura tenha sido suicida. Há outras situações, outros motivos que também podem levar a isso, mas nós não vamos examinar agora. Muito bem. Os casos de anencefalia, por exemplo, sugerem fortemente, sim, que tenha o espírito sofrido traumas no crânio enquanto encarnado anteriormente, provocados pelo alto flagelo. Por isso, meus irmãos, mãezinhas, paizinhos, quando nos chegam casos como estes, de fetos mortos, de bebês com anencefalia, etc., que possamos encarar esse fato com a certeza de que estamos servindo de instrumentos na reparação necessária desse espírito que veio então refazer a sua biologia no nosso ventre, né? E ele não precisará das nossas lágrimas, pois sim, ele ainda nos será grato pela oportunidade. Vou abrir outro parêntese para contar que recentemente, do livro Gestação, Sublime e Intercâmbio, estávamos trabalhando esse assunto na aula, e aí um dos capítulos falava justamente de uma mãe que estava concebendo um feto que teria anencefalia, e o médico dela sugeriu então que ela retirasse a criança, né, abortasse. E a mãe,
espírita e tinha conhecimento. O pai também, inclusive o casal eram trabalhadores de mediúnica. Eles recusaram, né? Disseram, não, nós vamos levar isso até o fim. E assim foram fazendo o evangelho no lar, emitindo vibrações de amor para esse feto, essa criança. E nasceu então a criança, durou alguns dias e faleceu. Mais algum tempo depois, como esse casal justamente trabalhava na mesa mediúnica, tiveram a graça de receber justamente esse espírito que viria para eles agradecer imensamente a oportunidade. E ainda sentia, né, as vibrações que o casal emanava para eles. Então, temos que compreender essas coisas para que a vida seja mais leve, né? E assim também, quando nascem outros seres com deformidades, muitas vezes são exatamente os vestígios da desorganização que se provocaram em encarnações passadas, se infligiram, né? Mas então, vamos agora pensar em mais outro ponto fundamental. Quando se fala na pessoa que pensa em se suicidar, Deus não dotou o ser humano do instinto de sobrevivência? Aquele que nos leva naturalmente a defendermos-nos contra a morte? Por que então, naquele que pensa em se suicidar e ainda consiga se suicidar, esse instinto parece lhe faltar? Já não se perguntaram isso? E em resposta à pergunta similar, nós lemos numa das revistas espíritas de 1858, exatamente assim: o homem que se suicida não experimenta este sentimento, o do instinto de sobrevivência, porque está cercado de espíritos que o impelem, que o auxiliam em seus desejos e lhe fazem perder completamente a lembrança do que não seja ele mesmo, isto é, dos pais, daqueles que o amam, bem como de uma outra existência. Nesse momento, o homem é todo egoísmo. Então, quando aqui eles dizem que o homem impelido ao suicídio está cercado de espíritos que a isso o incentivam, se referem aos obsessores, que todo pretendente de suicídio com certeza tem. E que estes então fazem todos os esforços para que essa tentativa tenha êxito, fazendo inclusive com que ele esqueça de preservar sua vida. Mas então, o suicida é subjugado e por isso não tem culpa desse ato desatinado que comete? Absolutamente não, né? Nós é que deixamos chegar a esse ponto de subjugação aos poucos, justamente pela invigilância dos nossos pensamentos e atos ao longo de bastante tempo. São pequenas gotas que vão virando uma bola de neve. E aí se instala a subjugação. Por quê? Sabemos que possuímos um anjo guardião, ou, se quisermos, um amigo, um guia familiar, né, que olha por nós, sim, nos tenta incentivar, sim, aquilo que é bom, mas nós temos o livre-arbítrio e ninguém interfere neste livre-arbítrio. Se, apesar dos conselhos que nos são dados, nós perseverarmos nessa ideia criminosa de nos matar, muitas vezes conseguimos realizar esse intento, auxiliados pelos espíritos levianos e impuros que nós deixamos que nos cercassem, seja pela ignorância ou pela teimosia das nossas atitudes. Pois bem, mas então, como aliviar a dor, né? Esse peso insustentável, essa tortura que muitas vezes achamos que é a nossa vida. Se de fato estamos sentindo esse peso e não aguentamos mais viver, o que fazer? Mais um livro que gosto muito, de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Nesse livro ele coloca assim: uma dolorosa observação surpreende o pensador no acaso da vida.
E exatamente, estamos surpreendidos pela dolorosa observação que fizemos da vida, quando até então temos levado ela levianamente, como se ela fosse um acaso, né? Mas por que isso? E aí Leon dá mais um insight e fala de um fato que é bem interessante. Diz ele assim: se o ensino ministrado pelas instituições humanas, em geral, as religiões, as escolas, as universidades, nos fazem conhecer muitas coisas, em compensação, quase nada ensinam do que mais precisamos conhecer para o encaminhamento da existência terrestre e a preparação para o além. Diz ele ainda: parece que ignoram a nossa natureza e os nossos verdadeiros destinos. E não é assim mesmo? Aprendemos alguma coisa sobre a vida na aula, na religião? Mas a doutrina espírita não ignora. E ela compreende e busca justamente a nossa essência. E hoje, graças à acolhida de tantas informações sobre os verdadeiros mecanismos da vida, nós acabamos sim achando um sentido para as nossas vidas. Então, me parece que a falta de conhecimento dessas coisas que podemos atribuir em grande parte os males da nossa época. A incoerência das ideias, a desordem das consciências, a anarquia moral e social, diz Leon Denis. Ou seja, simplesmente dar instrução acadêmica para a vida material não nos basta, né? Falta-nos o ensino para a vida espiritual, que é a nossa verdadeira essência. Precisamos resgatar isso nos nossos lares, na nossa comunidade, na nossa vida. Nós damos demasiada importância à vida material, que nos é necessária sim, mas que não é o nosso real propósito. A vida material é um meio. E rico ainda em descrever a vida e o ser, Leon Denis, nessa mesma obra, explica que em toda a alma humana há duas esferas de ação e expressão. Uma é o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Este eu, que provém lá da nossa evolução primitiva e que tem sua serventia, mas preciso é que evoluímos dela para esferas maiores. Enquanto o eu for a força reguladora do nosso proceder, teremos a vida inferior, semeada de provações e males. A outra esfera é a força da consciência, o Deus em nós. Ela é interna, profunda e imutável. Ela não muda, é sempre igual. E é a fonte da vida espiritual. É somente quando este segundo centro de ação domina o primeiro que se revela o nosso potencial como espíritos e filhos de Deus que todos nós somos. E é pela consciência que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós. É a fonte de todo o amor e é o que nos move nas ações verdadeiramente amorosas. Pela manifestação crescente do divino em nós é que nós vamos chegar pouco a pouco a vencer o eu egoísta e a criar então uma vida mais feliz e mais perfeita. E para isso é preciso treino e dedicação. Como nos falou o Velocino na palestra da segunda passada sobre criar novos hábitos, né? Treino e dedicação para o direcionamento proveitoso do nosso pensamento, nas nossas atitudes. Porque pelo desânimo, pelo medo, pelo mau humor, nós nos desarmonizamos e nos entregamos assim às sintonias do mal e ficamos totalmente sem defesas.
Leon Denis ainda fala: se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. E para finalizarmos, lembremos que todo o ensino da doutrina espírita é um poderoso antídoto para a ideia do suicídio. Busquemos então com vontade, porque é possível e é inclusive o propósito de estarmos aqui encarnados novamente no planeta Terra, o de buscarmos a nossa melhoria. E os benfeitores estão à nossa guarida. Sintonizemos então com eles, porque é nosso dever fazer a sintonia boa. Tenhamos esperança, façamos o bem que pudermos, por menor que seja, e venceremos todas as nossas dificuldades. Deixo-lhes ainda com esse slide também do Leon Denis, do mesmo livro, que fala sobre a dedicação do estudo e da reforma íntima. Obrigado pela atenção. Muita luz.